Vamos nos preparar, vamos relaxar nosso corpo, fechar os olhos. Vamos realizar agora o Evangelho. Concentre-se. Ligue-se a Deus, os mentores do espaço. Coloque sua água. Parentescos corporal e espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque esse existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. Os espíritos que se encarnaram numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são mais frequentemente espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra, a fim de lhe servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação, donde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem, pois, atrair-se, procurar-se, tornar-se amigos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como vemos todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Ver no capítulo 4, número 13. Há, portanto, duas espécies de famílias: as famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As primeiras duradouras fortificam-se pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a própria matéria, extinguem-se com o tempo e quase sempre se dissolvem moralmente desde a vida atual. Foi o que Jesus quis fazer compreender, dizendo aos discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, ou seja, a minha família pelos laços espirituais. Pois quem quer que faça a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade de seus irmãos está claramente expressa no relato de Marcos, desde que, segundo este, eles se propunham a apoderar-se dele, sob o pretexto de perder o juízo. Avisada de que haviam chegado e conhecendo o sentimento deles a seu respeito, era natural que dissesse, referindo-se aos discípulos em sentido espiritual: eis os meus verdadeiros irmãos. Sua mãe os acompanhava e Jesus generalizou o ensino, o que absolutamente não implica que ele pretendesse que sua mãe, segundo o sangue, nada lhe fosse segundo o espírito, só merecendo a sua indiferença. Sua conduta em outras circunstâncias provou suficientemente o contrário. Então, vamos prestar atenção nos laços espirituais e nos laços de sangue. Então, os laços espirituais envolvem afeto. Pai nosso, que estais em nós, santificado seja teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros, que a glória de Cristo
esteja conosco, que Mãe Santíssima nos auxilie, nos proteja, nos dirija, abra nossos caminhos. Pedimos bênçãos para a nossa família, para nossos filhos, netos, para todos os do passado e para todos os seres da terra e fora dela. Agora estamos com a água aqui, que ela seja abençoada pelos mentores espirituais e transformadas em remédio para a nossa cura, para a nossa libertação, para a abertura de nossos caminhos. Que assim seja. Vamos nos preparar, vamos relaxar nosso corpo, fechar os olhos. Vamos realizar agora o Evangelho. Concentre-se. Ligue-se a Deus, os mentores do espaço. Coloque sua água. Parentescos corporal e espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque esse existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. Os espíritos que se encarnaram numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são mais frequentemente espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra, a fim de lhes servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação, donde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem, pois, atrair-se, procurar-se, tornar-se amigos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como vemos todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Ver no capítulo 4, número 13. Há, portanto, duas espécies de famílias: as famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As primeiras duradouras fortificam-se pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a própria matéria, extinguem-se com o tempo e quase sempre se dissolvem moralmente desde a vida atual. Foi o que Jesus quis fazer compreender, dizendo aos discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, ou seja, a minha família pelos laços espirituais. Pois quem quer que faça a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade de seus irmãos está claramente expressa no relato de Marcos, desde que, segundo este, eles se propunham a apoderar-se dele, sob o pretexto de perder o juízo. Avisada de que haviam chegado e conhecendo o sentimento deles a seu respeito, era natural que dissesse, referindo-se aos discípulos em sentido espiritual: eis os meus verdadeiros irmãos.
Sua mãe os acompanhava e Jesus generalizou o ensino, o que absolutamente não implica que ele pretendesse que sua mãe, segundo o sangue, nada lhe fosse segundo o espírito, só merecendo a sua indiferença. Sua conduta em outras circunstâncias provou suficientemente o contrário. Então, vamos prestar atenção nos laços espirituais e nos laços de sangue. Então, os laços espirituais envolvem afeto. Pai nosso, que estais em nós, santificado seja teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a glória de Cristo esteja conosco. Que Mãe Santíssima nos auxilie, nos proteja, nos dirija, abra nossos caminhos. Pedimos bênçãos para a nossa família, para nossos filhos, netos, para todos os do passado e para todos os seres da terra e fora dela. Agora estamos com a água aqui, que ela seja abençoada pelos mentores espirituais e transformadas em remédio para a nossa cura, para a nossa libertação, para a abertura de nossos caminhos. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, suavizando, descontrair bem os ombros. Vamos rezar o Evangelho. Deixe a água preparada e vamos nos ligar a Deus, aos mentores do espaço, os seres amigos em quem depositamos fé. Vamos ouvir a prece. Meu Deus, são impenetráveis os vossos desígnios e na vossa sabedoria enviastes tal pessoa na enfermidade. Voltai para ele e vos suplico um olhar de compaixão. Dignai-vos por um termo aos seus sofrimentos. Bons Espíritos, vós que sois os ministros do Todo-Poderoso, secundai, vos peço, meu desejo de aliviá-lo. Todas as pessoas de hospitais sejam protegidas por vós. Dirigi meu pensamento a fim de que possa derramar-se sobre o seu corpo como um bálsamo salutar e sobre sua alma como uma consolação. Inspirai-lhe paciência e a submissão à vontade de Deus. Dai-lhe a força de suportar as suas dores com resignação cristã, para não perder os resultados desta prova, porque está passando. Meu Deus, se quiseres, vos servir de mim, apesar de tão indigno, poderei curar esse sofrimento, desde que seja essa a vossa vontade, porque eu tenho fé no vosso poder. Sem vós, porém, nada posso. Permiti aos bons espíritos impregnar-me com seu fluido salutar, a fim de que eu possa transmitir a este doente e afastar de mim qualquer pensamento de orgulho e de egoísmo,
que lhes poderia alterar a pureza. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, vinde em nosso auxílio, protegei-nos, tirai de nossos corpos todas as dores, todas as doenças. Com vosso poder infinito, vós podeis conseguir. Pedimos agora que os espíritos benfeitores do espaço purifiquem essa água, limpando-a e tornando-a um remédio salutar. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar. Vamos nos ligar a Deus. Vamos preparar a nossa água. Jesus Cristo, seres amados, que nos protegem, venha nos iluminar,
Em nome de Deus Todo-Poderoso, vós bons espíritos que nos protegei, inspirai-nos a melhor decisão a tomar, na incerteza ou em qualquer situação que precisarmos. Dirigi o meu pensamento para o bem, desviai a influência dos que tentam enganar-me. Nas aflições da vida, podemos solicitar a Deus benefícios terrenos e Ele pode nos atender quando tem uma finalidade útil e séria. Mas como julgamos a utilidade das coisas segundo a nossa visão imediatista, limitada ao presente, geralmente não vemos o lado mal daquilo que desejamos. Deus, que vê melhor do que nós e só deseja o nosso bem, pode então nos recusar o que pedimos, como um pai recusa ao filho aquilo que pode prejudicá-lo. Se aquilo que pedimos não nos é concedido, não nos devemos abater por isso. É necessário pensar, pelo contrário, que a privação nesse caso nos é imposta como prova e expiação, e que a nossa recompensa será proporcional à resignação com que a suportamos. Prece. Deus Todo-Poderoso, que vede as nossas misérias, dignai-vos ouvir favoravelmente o pedido que vos faço nesse momento. Fazei o pedido. Se for inconveniente meu pedido, perdoai-me. Se for justo e útil aos vossos olhos, que os bons espíritos executores dos vossos desígnios venham ajudar-me na sua realização. Como quer que seja, meu Deus, seja feita a vossa vontade. Se os meus desejos não forem atendidos, é que desejais experimentar-me e submeto-me sem murmurar. Fazei que eu não me desanime de maneira alguma, e que nem a minha fé nem a minha resignação sejam abalados. Formulemos nosso pedido. Que assim seja. Peço agora que os mentores de espaço fluidifiquem esta água que está aqui, iluminando-a e tornando-a um verdadeiro remédio. Ao beber a água, vamos bebê-la devagar. Agora, vamos suavizar nosso corpo, vamos melhorar cada vez mais. A vida se abre para nós. Vamos aprender, vamos melhorar, vamos agradecer e realizar agora o Evangelho no lar. Faça o seguinte, coloque sua água, relaxe seu corpo e vamos ouvir agora trecho do Evangelho.
a fé divina e a fé humana. A fé é um sentimento inato no homem da sua destinação. É a consciência das prodigiosas faculdades que traz em germe no íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através de sua vontade ativa. Até o presente, a fé só foi compreendida no seu sentido religioso, porque o Cristo a revelou como poderosa alavanca e porque nele só viram um chefe de religião. Mas o Cristo que realizou verdadeiros milagres mostrou por esses mesmos milagres quanto pode o homem que tem fé, ou seja, que tem a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode realizar-se a si mesma. Os apóstolos, com seu exemplo, também não fizeram milagres? Ora, o que eram esses milagres, senão os efeitos naturais de uma causa desconhecida dos homens de então, mas hoje em grande parte explicada e que será completamente compreendida pelo estudo do espiritismo e do magnetismo? A fé humana ou divina, segundo a aplicação que o homem der às suas faculdades em relação às necessidades terrenas ou às suas aspirações celestes e futuras. O homem de gênio que persegue a realização de um grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si mesmo que pode e deve triunfar. E essa certeza íntima lhe dá uma extraordinária força. O homem de bem que, crendo no seu futuro celeste, quer preencher a sua vida com nobres e belas ações, tira da sua fé, da certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E ainda nesse caso se realizam os milagres da caridade, do sacrifício e da abnegação. E por fim não há más inclinações que com a fé não possam ser vencidas. Magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé, quando posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos estranhos que antigamente foram qualificados de milagres. Eu vos repito, a fé humana e divina. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo e se quisessem pôr a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamais de prodígios e que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. Então, a fé é algo importantíssimo, é algo que precisamos desenvolver, que precisamos crer. A fé nos liberta. Agora, pedimos aos mentores que coloquem o remédio necessário em nossa água. Bebamos a água devagar. Como um remédio salutar. Sintamos a luz, a paz, a saúde e a cura verdadeira. Tenha fé na sua cura. Visualize-se totalmente curado ou curada. Que assim seja. Namastê. Agora, vamos suavizar nosso corpo. Vamos melhorar cada vez mais. A vida se abre para nós. Vamos aprender, vamos melhorar, vamos agradecer e realizar agora o Evangelho no lar. Faça o seguinte, coloque sua água,
Relaxe seu corpo. E vamos ouvir agora trecho do Evangelho. A fé divina e a fé humana. A fé é um sentimento inato no homem da sua destinação. É a consciência das prodigiosas faculdades que traz em germe no íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através de sua vontade ativa. Até o presente, a fé só foi compreendida no seu sentido religioso, porque o Cristo a revelou como poderosa alavanca e porque nele só viram um chefe de religião. Mas o Cristo que realizou verdadeiros milagres mostrou por esses mesmos milagres quanto pode o homem que tem fé, ou seja, que tem a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode realizar-se a si mesma. Os apóstolos, com seu exemplo, também não fizeram milagres? Ora, o que eram esses milagres, senão os efeitos naturais de uma causa desconhecida dos homens de então, mas hoje em grande parte explicada e que será completamente compreendida pelo estudo do espiritismo e do magnetismo? A fé humana ou divina, segundo a aplicação que o homem der às suas faculdades em relação às necessidades terrenas ou às suas aspirações celestes e futuras. O homem de gênio que persegue a realização de um grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si mesmo que pode e deve triunfar. Essa certeza íntima lhe dá uma extraordinária força. O homem de bem que, crendo no seu futuro celeste, quer preencher a sua vida com nobres e belas ações, tira da sua fé, da certeza, da felicidade que o espera, a força necessária. E ainda nesse caso se realizam os milagres da caridade, do sacrifício e da abnegação. E por fim não há más inclinações que com a fé não possam ser vencidas. Magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé, quando posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos estranhos que antigamente foram qualificados de milagres. Eu vos repito, a fé humana e divina. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo e se quisessem pôr a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamais de prodígios e que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. Então, a fé é algo importantíssimo, é algo que precisamos desenvolver, que precisamos crer. A fé nos liberta. Agora, pedimos aos mentores que coloquem o remédio necessário em nossa água. Bebamos a água devagar. Como um remédio salutar. Sintamos a luz, a paz, a saúde e a cura verdadeira. Tenha fé na sua cura. Visualize-se totalmente curado ou curada. Que assim seja. Namastê.
Vamos relaxar nosso corpo, deixá-lo tranquilo e sereno, ombros soltos, olhos fechados. E vamos realizar o Evangelho no lar. Deixe sua água preparada. Vamos nos ligar a Deus, a Jesus, mestre, amigo e irmão, as forças cósmicas. Abrimos o Evangelho, convidar os pobres e os estropiados. Jesus, auxilia-nos. Dizia mais ainda o que tinha convidado. Quando deres algum jantar ou alguma ceia, não chames nem teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos que forem ricos, para que não aconteça que também eles te convidem à sua vez e te paguem com isso. Mas quando deres algum banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Serás bem-aventurado, porque esses não têm com que te retribuir, mas ser-te-á isso retribuído na ressurreição dos justos. Tendo ouvido essas coisas, um dos que estavam à mesa disse para Jesus: Bem-aventurado que comer o pão no reino de Deus. Lucas capítulo 14. Quando fizeres um banquete, disse Jesus, não convides teus amigos, mas os pobres, os estropiados. Essas palavras absurdas, se as tomarmos ao pé da letra, são sublimes quando procuramos entender-lhe o espírito. Jesus não poderia ter querido dizer que, em lugar dos amigos, fosse necessário reunir à mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e para os homens incapazes de compreender os tons mais delicados do pensamento, precisava usar de imagens fortes, que produzissem o efeito de cores berrantes. O fundo de seu pensamento se revela por estas palavras: e serás bem-aventurado, porque esses não têm com que te retribuir, que vale dizer que não se deve fazer o bem com vistas a retribuições, mas pelo simples prazer de fazê-lo. Para tornar clara a comparação, disse: convida os pobres para o teu banquete, pois sabes que eles não te podem retribuir. E, por banquete, é necessário entender não propriamente a refeição, mas a participação na abundância de que desfrutas. Essas palavras podem também ser aplicadas em sentido mais literal, quando só convidam para a sua mesa os que podem, como dizem, honrá-los ou retribuir-lhes o convite. Outros, pelo contrário, ficam satisfeitos de receber parentes ou amigos menos afortunados que todos possuem. Essa é, por vezes, a maneira de ajudá-los disfarçadamente. Esses, sem ir buscar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus. Se o fazem por benevolência, sem ostentação, e se sabem disfarçar o benefício com sincera cordialidade. Importante saber que podemos oferecer um banquete, algo de muito sublime para as pessoas mais necessitadas. Abre teu coração para os pobres e estupriados, para os que estão relegados a segundo e terceiro plano. Abre teu coração, tua mente, teu carinho, tua fé para todos aqueles que necessitam mais. Que assim seja. Pedir aos mentores espirituais que fluidifiquem esta água e vamos tomá-la devagar como um remédio.
Divino Espírito Santo, esteja comigo, com você, com todas as mulheres do mundo, com todas as mães do mundo, com todos os seres do universo. Que assim seja. Namastê. Vamos beber a água que nos cura. Agora vamos abrir o Evangelho e fazer a leitura. Olhai as aves do céu, não queirais entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam, mas entesourai para vós tesouros no céu, onde não os consomem a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não os desenterram nem roubam, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Portanto vos digo, não andei cuidadosos da vossa vida, que comereis, nem para o vosso corpo, que vestireis. Não é mais a alma do que a comida, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem fazem provimentos nos celeiros, e contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não sois muito mais do que elas? E qual de vós, discorrendo, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E porque andais vós solícitos pelo vestido? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Digo-vos mais que nem Salomão, em toda a sua glória, se cobriu jamais como um deles. Pois se ao feno do campo, que hoje é e amanhã é lançado no forno, Deus veste assim, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos cobriremos, porque os gentios é que se cansam por essas coisas. Porquanto vosso Pai sabe que tendes necessidades de todas elas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas se vos acrescentarão. E assim não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Ao dia basta a sua própria aflição. Mateus. Sintamos que Deus nos ampara, que Deus nos olha, que Deus nos dá tudo que é preciso. Vamos pedir agora que os mentores do espaço, que a luz divina fluidifique nossa água, colocando nelas o remédio que precisamos. Agora, bebamos devagar, bem devagar essa água, que ela nos cura, nos alivie, nos desintegre todas as dores do presente, do passado e do futuro. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo. Vamos nos concentrar em Deus, nos mentores do espaço, nos seres de luz e de amor. Vamos realizar o Evangelho. Coloque sua água. Vamos realizar o Evangelho. Concentrando-se bem. Jesus dirigia-se sobretudo aos pobres e aos deserdados, que são eles os que mais necessitam de consolação, e aos cegos humildes e de boa fé, porque eles pedem que lhes abram os olhos, não aos orgulhosos que creem possuir toda a luz, não precisar de nada. Essas palavras, como todas outras, aplicam-se ao Espiritismo.
Às vezes admira-se de que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e por isso mesmo capazes de a empregarem mal. Costuma-se dizer que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo de pessoas de maior merecimento. Digamos de início que a mediunidade é inerente a uma condição orgânica, de que todos podem ser dotados como a de ver, ouvir e falar. Não há nenhuma de que o homem, em consequência do seu livre-arbítrio, não possa abusar. Ora, se Deus não tivesse concedido a palavra, por exemplo, senão aos que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos do que falantes. Deus outorgou as faculdades ao homem, dando-lhe a liberdade de usá-las como quiser, mas pune sempre aqueles que delas abusam. Se o poder de comunicar-se com os espíritos só fosse dado aos mais dignos, qual aquele que ousaria pretendê-lo? E onde estaria o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar à luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos virtuosos, para os fortalecer no bem, aos viciosos, para os corrigir. Estes últimos não são os doentes que precisam de médico, porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que pode tirá-lo da lama. Os bons espíritos vêm assim, seu auxílio e seus conselhos, que ele recebe diretamente, são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se os recebesse de maneira indireta. Deus, na sua bondade, poupa-lhe a pena de ir procurar a luz à distância e a mete nas mãos. Não será ele bem mais culpado se não atentar para ela? Poderia excusar-se com a sua ignorância quando ele mesmo escreveu, viu com os próprios olhos, ouviu com seus ouvidos e pronunciou com sua própria boca sua condenação? Se ele não aproveitar, então será punido com a perda ou a perversão da sua faculdade, de que os maus espíritos se apoderarão para o obsedar e enganar, sem prejuízo das aflições comuns com que Deus castiga os servos indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dócil aos espíritos em geral. O bom médium não é, portanto, aquele que tem facilidade de comunicação, mas o que é simpático aos bons espíritos e só por eles é assistido. É neste sentido unicamente que a excelência das qualidades morais é de importância absoluta para a mediunidade. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo e realizaremos agora o Evangelho. Coloque a água e vamos iniciar. Que vos apraza, Senhor, a realização dos nossos desejos. Inclinamo-nos, porém, diante da vossa infinita sabedoria, em todas as coisas que não nos é dado compreender, que seja feito segundo a vossa santa vontade, e não segundo a nossa, porque vós só quereis nosso bem e sabeis melhor do que nós o que nos convém. Nós vos dirigimos essa prece, Senhor, por nós mesmos, mas também por todas as criaturas sofredoras encarnadas e desencarnadas, por nossos amigos e por nossos inimigos, por todos os que reclamam a nossa assistência, e em particular pelo Jurandir Fernandes de Souza. Suplicamos para todos a vossa misericórdia
e a vossa bênção. Agradecemos a Deus por essa ajuda, que melhoremos cada vez mais, que todos os doentes, todos os aflitos, todos os e que estão com dores das creches, dos asilos, das prisões, dos hospícios, tenham o lenitivo, tenham a cura e o fortalecimento do Senhor. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Cristo Jesus, sede nosso guia, nossa luz, nossa única e divina inspiração. Com Deus me deito, com Deus me levanto, com a Virgem Maria e o Espírito Santo. Com Deus me deito, com Deus me levanto, com a Virgem Maria e o Espírito Santo. Vai, Deus, Deus amigo, Deus correto, Deus infinitamente bom, recupera-nos, torna-nos pessoas saudáveis, corretas, disciplinadas, liberta-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Assim é. Agora, pedimos aos mentores espirituais que coloquem em nossa água o remédio necessário para a nossa cura, para a desintegração de todas as dores. E ao beber a água, vamos bebê-la bem devagar. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizar, vamos ficar bem soltos, ligados a Deus, aos mentores do espaço, aos seres de luz em quem depositamos fé. Coloquemos a nossa água e, abrindo o Evangelho, vamos ler um texto. Deus nos liga, nos ilumina. Capítulo 22. Insolubilidade do casamento. Insolubilidade. Chegaram-se a ele os fariseus, tentando e dizendo: é porventura lícito a um homem repudiar a sua mulher por qualquer causa? Ele respondendo lhes disse: não tendes lido que quem criou o homem desde o princípio os fez macho e fêmea? E diz: por isso deixará o homem pai e mãe e ajuntar-se-á com sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim que por isso deixará o homem pai e mãe e ajuntar-se-á com sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim que já não são dois, mas uma só carne. Não separe logo o homem que Deus ajuntou. Replicaram-lhe eles: pois por que mandou Moisés dar o homem à sua mulher carta de desquite?
e repudiá-la? Respondeu-lhes: porque Moisés, pela dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu, pois, vos declaro que todo aquele que repudia